Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Este é o último dia ferial do tempo de Natal. Amanhã, com a celebração do batismo do Senhor, nós iremos concluir o tempo de Natal e retornamos já, ou melhor, começaremos na segunda-feira com o tempo comum, e que é o tempo que depois oportunamente iremos refletir, mas que é o tempo mais consistente do ano litúrgico e que nos apresenta uma proposta concreta, sobretudo na liturgia de domingo, de um caminho de conversão a partir da escuta de um evangelista, este ano do Evangelho de Lucas. A antífona de entrada, ela é o texto da segunda leitura do dia da Santa Mãe de Deus. Deus enviou seu Filho nascido de mulher para que nos tornássemos filhos adotivos. Então, que evoca o mistério da encarnação, o nascido de mulher é uma expressão que nós encontramos em um outro momento, quando Jesus vai falar de João Batista, entre os nascidos de mulher. Então, que evoca a condição humana nos seus limites, não na sua dimensão gloriosa, mas que o Filho de Deus se torna filho de uma mulher para que nós nos tornássemos filhos adotivos. Esta é a conclusão da primeira carta de São João que nós percorremos. É um caso único na liturgia que se lê versículo depois de versículo, tempo de Natal. Então, hoje é a sua conclusão. Fundamentalmente, aqui se introduz o tema da oração e que se leva a uma conclusão da carta, que aquele que crê ama, e aquele que ama reza. Então, que a união dessas três dimensões da nossa relação com o Senhor e que é a bela conclusão para este tempo de Natal, a vida de oração. Então, o apóstolo vai dizer assim: esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós sabemos pelo apóstolo Paulo que sem a ação do Espírito de Deus em nós, nós nem sabemos o que devemos pedir. Então, que devemos estar abertos à ação do Espírito Santo para que ele possa agir em nós, para que nós peçamos coisas de acordo com a vontade de Deus. Claro que o tema da oração é sempre um tema que é um desafio na nossa experiência de fé. Ou seja, é muito fácil encontrar pessoas que se desculpam pela sua ausência de vontade, dizendo que existem outras dimensões que são mais importantes, como o serviço de caridade. Um é importante sem excluir o outro. Então, que a dimensão da oração, de uma relação íntima com o Senhor, é necessária. Jesus do Evangelho vai dizer assim, que nós nem precisamos pedir, que o Pai do céu sabe o que nós pedimos, o que nós necessitamos. Então, que isso é verdade, o Deus que sabe tudo, saberia também tudo isso. Mas que a dimensão do pedido, que também faz o próprio Senhor Jesus, não é que ele vai dizer para Pedro que eu rezei por ti? Então, que essa dimensão do pedido é um modo de nós exercitarmos uma outra dimensão da vida orante. A oração é, sobretudo, escuta da vontade de Deus, da palavra de Deus, mas é também a nossa capacidade de falarmos com o nosso Deus como um amigo, de verbalizarmos. Então, o autor vai continuar assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Então, a partir dessa distinção do texto, o magistério da igreja distinguiu entre o pecado venial, o pecado leve que não leva à morte, e aquele que leva à morte, o pecado mortal. Mas se somos chamados a rezar pelo nosso irmão, que está em pecado venial, para que ele seja perdoado por Deus. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Ou seja, que a existência do pecado mortal, que é aquele que tem esse nome porque mata a graça santificante em nós, ela é um indício do nosso afastamento de Deus. Porque o pecado mortal deveria ser algo raríssimo, que nem existisse na vida de uma pessoa de fé. Porque ele interrompe esse fluxo da graça de Deus conosco. Então, que essa é a questão fundamental que o apóstolo vai colocar aqui. Aquele que vive em Deus, aquele que
nasceu de Deus, ele não peca. E continua, e nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então a carta termina com uma grande mensagem de esperança. Nós estamos com o Senhor, por isso nós não pecamos. Mas se nós sabemos que nosso irmão peca, e nós devemos rezar por ele e rezar também por nós, para que nós possamos corresponder à graça de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, se antes dizia-se guardar-se do pecado, agora guardai-vos dos ídolos. E os ídolos para a comunidade de João, concretamente, em um mundo grego que vivia com os diversos deuses, com um politeísmo, era muito claro o discurso. Mas nós também devemos nos precaver, porque nós temos os ídolos que vão entrando na nossa vida e vão concorrendo com o Deus verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje no Evangelho, nós temos um curioso fato, porque se diz assim, que Jesus permaneceu na região da Judéia, e aí com eles, com os discípulos, e batizava. E mais na frente vai se dizer de novo que Jesus batizava. É a expressão única no Evangelho que se fala de um Jesus batizador, e que o coloca entre os discípulos do Batista, que isso se sabe claramente, porque o próprio João Batista vai dizer assim, aquele que vinha depois de mim, ou seja, que era discípulo, ele passou à minha frente, que se torna um mestre. Então isso que não seja um problema para nós compreendermos aquilo que a própria palavra de Deus está dizendo. Então, o fato dele estar batizando faz com que os discípulos de João Batista vão até ele, para até o Batista saber que, e comunicar que ele está batizando e que todos vão a ele. Então a resposta do Batista que conclui esse tema da relação dele com Jesus, e que era uma questão importante para os primeiros cristãos, porque se do João Batista se dizia coisas boas e que era respeitado, um homem de penitência, homem do deserto, as multidões iam até ele para um rito penitencial, e de Jesus nós sabemos no Evangelho que muitas vezes vai ser chamado de comilão, beberrão, está com os pecadores, está com os publicanos. Então para os discípulos de João Batista era uma coisa que era inaceitável, mas mesmo para a comunidade cristã era um desafio, e sobretudo o episódio do batismo de Jesus, porque como é possível que o Batista, que não é o Messias, vai batizar aquele que é o autor do próprio batismo? Então é João Batista que mais uma vez toma a palavra e vai dizer, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Então se ele está batizando é porque o céu o dá essa graça. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Então, que foi enviado como precursor. E João Batista, essa dimensão dele é importante e é honesta, porque se ele quisesse ter roubado o papel do Messias, ter se apresentado como Messias, ele teria muitos dos seus discípulos que aceitariam isso. É o noivo que recebe a noiva, e ele se apresenta como amigo, que está presente e o escuta. Enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. Então ele afirma, me alegro porque ele chegou. E a conclusão desse discurso, última expressão do Batista nos Evangelhos, é necessário que ele cresça e eu diminua. Daí a tradição de colocar o nascimento de João Batista, o 24 de junho, os padres o fizeram assim, os padres da igreja, porque é o dia que o sol começa a diminuir, e o nascimento de Jesus, que é o tempo que nós estamos celebrando, 25 de dezembro, que é o dia que o sol começa a crescer. Então, que o próprio calendário litúrgico dá a concretização dessa expressão, é necessário que ele cresça e eu diminua. Caríssimos, o tema da luz vem ainda presente na nossa liturgia, na aclamação, o povo sentado nas trevas, grande luz enxergou, aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E nós, na coleta de hoje, rezamos assim, Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho, nos fizestes nova criatura para vós.
Dai-nos, pela vossa graça, participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Ele se fez homem para que nós sejamos divinizados. E é este o centro do tempo do Natal que nós celebramos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.